saiu o julgamento, Plínio. Essa é a notícia. Ontem nós ficamos aqui acompanhando, né? Trabalhando praticamente o dia todo, na verdade. Até a hora do jantar, quando o advogado Augusto Heleno estava com fome, coitado, estava com fome. Deixaram ele, o moço desde o café da manhã, ele falou assim: é o meu atributo físico, e eu compactuo com ele, viu? Eu também sentiria fome às 8 horas da noite. Mas o Moraes não quer dar folga, não, viu, gente? E tem alguns detalhes que eu acho que fugiram um pouquinho. Eu quero trazer, eu acabei de subir lá na revista fórum.com.br um detalhe que eu acho extremamente interessante, porque a gente tem falado aqui já há muito tempo que essa quadrilha, essa organização criminosa golpista do Bolsonaro, não são só 40 pessoas, não é só Bolsonaro e os 40 ladrões, gente. É muito mais gente. Por exemplo, cadê o núcleo político? Por exemplo, cadê o núcleo empresarial que financiou? Só que ontem, o Celso Villardi, que é o advogado de defesa do Bolsonaro, estava extremamente nervoso, porque a tática deles era de desequilibrar o Cid, mas, na verdade, eles esqueceram que eles precisavam se controlar internamente. O Celso Villardi estava muito nervoso, inclusive gaguejando muito. Ele cometeu um erro que, para mim, é um dos erros mais cruciais que aconteceu ontem nesse julgamento e que implica, o Moraes muito perspicaz ouviu, implica velho da van, Luciano Hang, implica Afrânio Pereira, dono do Coco Bambu, e implica o ex-ministro Eduardo Pazuello, diretamente. Tem uma parte do áudio, até eu vou pedir a ajuda do pessoal, vou colocar aqui esse vídeo que eu peguei lá no... Eu acho que eu tenho o vídeo aqui, mas se você quiser colocar... eu trouxe aqui. Eu não sei se é um corte, mas é interessante que eu quero até pedir para o pessoal aqui que está no chat me ajudar aqui, porque tem hora que não dá para ouvir direito, mas na minha percepção, assim, parece que ele fala também Menin. Menin, que seria o Rubens Menin, né, da MRV. E esse áudio, o que aconteceu? Só explicando, né? O Celso Villardi, ele pediu, ele estava fazendo as perguntas ao Mauro Cid, né? A estratégia era encurralar o Mauro Cid, era mostrar que o Mauro Cid estava mentindo, estava escondendo algumas coisas, daí ele pediu na hora para colocar um áudio do celular do Cid, do WhatsApp do Cid, numa conversa que o Cid teve, muito provavelmente no áudio que ele enviou, ele se identifica como general, depois no final até fala, é o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, né, em que o Cid fala, olha, de pessoas que não estão no banco dos réus e deveriam estar. Vou colocar aqui, daí a gente segue na sequência. Resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Ô, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Só para explicar para o pessoal que está ouvindo, né? Isso aqui é o Cid, né? O Celso Villardi colocou o áudio do Cid falando com o general, esse general Freire Gomes, ele falando de como o Bolsonaro estava, que ele já estava querendo parar com a intentona. Ô, Plínio, aí a intenção do Villardi foi dizer, o Bolsonaro não quer saber de golpe. Só que ele entregou, na minha opinião, um erro. Ele entrega um monte de gente. Que loucura. Solta o áudio aí. Só faltou colocar a musiquinha dos Trapalhões. E a reação do Moraes é ótima. É ótimo. Vamos continuar aqui, ó. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele. Isso é interessante também, que ele está falando do medo do Bolsonaro quanto ao Lula. Quando o Lula entrar, não vai dar certo, porque vai colocar os servidores contra ele, né? Então o Bolsonaro estava com medo do governo Lula. Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde.
Ontem, general Pazuello teve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa. Então, ó, primeiro, Pazuello, tocar o artigo 142, é aquela falácia de novo da Constituição que daria aval para uma intervenção militar. Pazuello, cadê você, hein? Cadê você? Você não está no inquérito. Assim, ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou... Isso é interessante também, gente, ó. Valdemar, que também não foi denunciado. Valdemar quem que é? Valdemar da Costa Neto. IVL, que é? Instituto Voto Livre, que inclusive a dona aí, que é bolsonarista, está livre aí também, que inventou um relatório para o PL contestar a votação, a eleição no TSE. Então, ó, mais 2 aí para entrar nessa turma aí, hein? Deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre. Agora eu vi melhor aqui. Aquele tava o Hang, Luciano Hang, velho da van, depois vou até colocar na matéria lá. O cara da Centauro, Centauro é aquela loja de produtos esportivos. O Meyer, inclusive, foi citado, eu não me lembro aqui, mas ele é um empresário paulista. Depois eu trago essa informação para vocês. E também, ó lá, quem que ele fala, ó. Ele tá o cara do Coco Bambu também. Ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? O pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente, a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né? Os empresários estavam pressionando o presidente e o MD, o que é o MD? Ministério da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, a fazer um relatório duro. O que é o relatório duro? É aquele que não encontrou fraude nas urnas eletrônicas, mas o Bolsonaro queria que colocasse que havia possibilidade de fraude nas urnas. Para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Opa, cortou. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que... Tá, então. Tá fechado seu áudio. Desculpe interromper, mas essa foi boa, hein? O senhor vai pedir para incluir o cara do Instituto, é o César... Os empresários e o Pazuello. O engenheiro Carlos César Moretson Rocha, do Instituto Voto Legal, é um dos citados, viu? Isso. E tem o Meyer também, a gente precisa levantar o Meyer aí. Assim, aqui eu só respondendo o João Farias, aqui, ele falou, Moraes já sabia disso, o áudio está nos autos. Agora, ele não colocar esses empresários general pilantra nos inquéritos seria prevaricação do Moraes. Gente, o que está acontecendo aí é que o próprio advogado do Bolsonaro, como diz o Fabiano Amaral, está atuando como acusação, ele está acusando esses empresários de fazerem parte do golpe. Né? E é o que o Moraes sugere, né, Plínio? O Moraes, ali no final, ele basicamente diz o que você colocou na chamada da sua matéria, né? Ele fala, você quer o aditamento, você quer incluir esses empresários? Em outras palavras, ele está dizendo, você está entregando mais pessoas. Você quer que amplie aqui a denúncia, então? Né? Ele entrega o Meyer Nigre, que é o dono da Tecnisa, gente. Isso! Meyer Nigre, dono da Tecnisa. Então, vamos para o campo dos empresários golpistas que estavam fazendo pressão.
e o dono do Coco Bambu, que é o Afrânio Barreira. Então, nós temos aí Tecnisa, Coco Bambu, entregou também o Instituto Voto Legal. E quem mais? Tem mais um citado? Luciano Hang, né? Sempre Luciano ele. Hang, sim. Centauro. Peraí, deixa eu ver quem é o dono da Centauro, porque eu não vi o dono da Centauro. É o grupo SBF, que controla a Centauro, mas eu não sei quem é o dono. Grupo da Centauro, porque era um grupo com capital aberto, né? José Luiz Salazar, será que é esse? Estou olhando aqui, porque é importante. Vamos terminar, que o vídeo está no final. Foram aqui mencionados, eu não vi entrada no palácio, por isso eu perguntei. Aqui nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para a pessoa, para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa mensagem. Qual a data? Com a data dessa e quem foi começo de 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general. Porque começa assim: oi, general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade. Tá aí, então. Eu acho que é muito esclarecedor isso aí, gente, porque, assim, a gente tem falado desses empresários que estão tudo quietinhos hoje em dia, viu? Estão todos quietinhos, né? Disfarçados aí, principalmente aqui em São Paulo, de apoiador de Tarcísio Gomes de Freitas. Aí, o Meyer Nigre é o amigo do Augusto Aras, né? O ex-PGR. Então, a gente vê aí que tem muito mais coisa, e o próprio advogado do Bolsonaro, o que ele queria com isso? No final, ele deixa claro, mostrar que o Cid estava mentindo, só que tem uma coisa que ele fala assim, porque não tinha entrada dele no Palácio da Alvorada. Gente, o que a gente está fazendo aqui? O Ivan está lá em Berlim, a Ana está em Brasília, o Azen está em São Paulo, eu estou em Magimirim, a gente não está fazendo uma reunião? O Bolsonaro não poderia estar fazendo isso lá também, e com certeza fez? Então, foi ridícula essa atuação do Celso Vilardi, entregou os irmãozinhos, né? Totalmente. E olha, era a estratégia que a gente antecipou aqui, que era uma estratégia de guerra, por isso esse nervosismo, né? Para desqualificar a delação do Mauro Cid. Mas o que ele fez foi exatamente o contrário. Foi colocar mais elementos que comprovam que existia todo um grupo... Uma trama, né? Uma trama de um grupo que vai além desses 40 ladrões que estão com o Bolsonaro para dar o golpe, e isso inclui gente da sociedade civil, da nata brasileira, da burguesia, aqueles que gostam de frequentar bons restaurantes e servir aquele camarão horrível que o povo vai comer no Coco Bambu, viu, gente? É ruim mesmo. Ô, Plínio, você não esqueça que no golpe de 64, vários empresários foram lá bater, financiaram o golpe. E agora esse áudio é revelador. José Luiz Salazar, o nome dele não é citado, mas ele é o controlador da Centauro. Não sabemos se é ele, né? Porque é mencionado apenas Centauro. O Menin, né? O Menin, que é o dono da CNN e do Atlético Mineiro, o Luciano Hang e o Meyer Nigri, né? Meyer Nigri, a Tecnisa, que é uma empresa bem importante, e também o dono do Coco Bambu. Esses caras não podem escapar, não, viu, Plínio? Pois é, agora a gente vem colocando. O Mauro Gomes está falando, titular da denúncia é o PGR, que prevaricação, nesse caso, o cara do voto legal é réu no processo. É réu. A pessoa está falando que o cara do voto legal é réu no processo. Ele também. Já é réu? É réu. Mauro Gomes, obrigada, Mauro. É que ele não está no núcleo crucial, né, Beto? Porque é isso, né? Essa fase de depoimento são dos réus do núcleo crucial, que são alguns poucos aí, né? Depois tem vários outros núcleos de réus, né?